De volta com DC Notícias Web e hoje recebendo em nossos estúdios o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Foz do Iguaçu, Tenente Coronel Amarildo Roberto Ribeiro, que vem conversar conosco um pouquinho dessas ações do comando aqui em Foz do Iguaçu, que há alguns meses vai receber uma nova sede. Fala um pouquinho desse trabalho. Comandante, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web, pela primeira vez que o senhor está nos visitando aqui na casa. Saudações a todos, saudações André, é um prazer estar aqui no DC Notícias, pela primeira vez, né, depois já estou aqui em Foz, há 1 ano e 3 meses, né, no comando aqui do 9º Grupamento de Bombeiros. E o 9º Grupamento de Bombeiros, que vem trabalhando ativamente aqui em Foz do Iguaçu, vai receber uma nova sede, comandante. Como é que está as obras, todo esse planejamento para essa nova sede? Estamos bastante ansiosos para adentrar a nova casa. Esse novo quartel é um anseio aqui da nossa unidade de já 15 anos. Começaram os trabalhos ainda na época do comando do Tenente Coronel Janke, né, hoje o nosso secretário de Segurança aqui de Foz do Iguaçu, quando ele era comandante lá nos idos, então há 15 anos atrás, começou-se a ideia de ter uma estrutura nova que Foz do Iguaçu merece. E idas e vindas, né, nos órgãos públicos, a situação é um pouco demorada, porque é licitação, você tem que ter o projeto, aí vai todo o estudo. Então estamos finalizando a obra, né? A obra está praticamente concluída, é uma obra de 5.600 metros quadrados, estimativa inicial, né, na licitação foram 19 milhões, mas aí com os aditivos algo em torno de 27 milhões, verba do BID, né? Para que pudesse ser executada essa obra. Ela está praticamente concluída, falta a ligação de energia elétrica e o recebimento por conta da Secretaria de Estado de Segurança Pública, para daí a gente adentrar. Ocorrendo isso, nós, logicamente, desde o ano passado estamos trabalhando com o recheio do bolo, a gente fala assim, que é toda a parte de estrutura do quartel, né? A obra está praticamente pronta, porém, móveis, equipamentos, então nós estamos correndo atrás de todos os recursos possíveis para que seja toda ela mobiliada. Boa parte dela já está pronta, então logo a gente tem a liberação por conta dos órgãos do governo que fazem a vistoria e a liberação final, a gente já pretende adentrar e aguardar aí a tão esperada inauguração dessa obra. Comandante, que tipo de serviços que essa obra deve conter e que trabalhos serão feitos nessa estrutura? Essa estrutura ela é um dos maiores quartéis do Corpo de Bombeiros do Estado, como eu falei, uma obra que já nasce grandiosa como Foz do Iguaçu merece. Então ela tem de diferencial, ela tem uma central de operações que recebe o número 193, muito mais ampla, com muito mais infraestrutura, inclusive para, num futuro breve, receber as ligações da região, né? Hoje nós temos as nossas unidades que pertencem a Foz do Iguaçu, então temos quartéis, aqui 3 só em Foz do Iguaçu, aí nós temos Santa Terezinha, temos Medianeira, temos São Miguel, Santa Helena, né? Então vários quartéis espalhados. Então para que de repente 193 seja carreado toda para essa estrutura e tem condições de receber. Quiçá talvez algum órgão onde haja possibilidade de repente trabalhar em conjunto. Nós temos lá um auditório com capacidade para 200 pessoas, onde poderemos receber eventos do Corpo de Bombeiros, inclusive de órgãos parceiros, né? As estruturas, tanto do Estado quanto do município, que queiram realizar algum evento, nós teremos condições de receber lá. Temos academia em melhores condições do que nós temos hoje. O bombeiro, para estar em condições físicas, ele tem que estar praticando alguma atividade. Então, tem lá as salas de aula para instrução, para receber cursos, teremos lá. Sem falar em toda a estrutura necessária, em termos de alojamentos, uma cozinha industrial, almoxarifados, grandiosos almoxarifados para receber equipamento e material. Algumas estruturas vamos trabalhar, inclusive, em conjunto com o SAMU. A ideia é que o almoxarifado hoje, existe um almoxarifado do SAMU, que fica numa outra estrutura do município, e o do Corpo de Bombeiros, SIAT. Então, para que haja uma estrutura só, aí vai, além de ter condições físicas de receber, nós vamos ter economia, porque passa a ter um mesmo funcionário para trabalhar para as duas instituições, a economia por parte do Estado e do município.
Essas instituições que hoje estão abrigadas na Avenida JK, outra até próxima aqui da Foz TV, da UDC, essas estruturas, elas permanecem ou algumas delas serão desativadas em decorrência dessa nova estrutura? A que deve ser desativada é a da JK. Nós temos ali na Juscelino Kubitschek, com Quintino Bocaiúva, a estrutura administrativa onde eu fico, onde nós temos somente sessões administrativas, lá não tem equipe de atendimento. No passado houve, mas hoje não tem. Então a estrutura mais próxima de atendimento ali é essa aqui, próxima da UDC, aqui do lado, né, onde temos o nosso quartel chamado de Quartel Maracanã. Essa estrutura do Maracanã permanece. Também aquela no bairro Morumbi permanece, e a da Vila A, ela sobe da estrutura antiga para a nova. Então a única que vai ser fechada é essa aqui da JK, que é só uma estrutura administrativa, ela vai para a nova estrutura com muito melhores condições de atendimento e de recebimento ao público, né? Uma outra situação que a gente acabou não comentando. Por exemplo, hoje é acanhada a nossa recepção para receber engenheiros, arquitetos, e empresários, pessoas que vão pedir o boletim de ocorrência na estrutura nova. Isso aí é muito mais amplo, com muito mais aconchegante e condições de um melhor atendimento à população. Pois é, o senhor fala desse trabalho, que o bombeiro faz vários trabalhos e realiza várias atividades aqui em Foz do Iguaçu, em relação à documentação, em relação a esse socorro à população. A população tem hoje no Corpo de Bombeiros um acolhimento, comandante, de certa forma, e uma confiança, porque a gente vê muitas vezes, vou chamar o bombeiro, subiu o gatinho na árvore, vou chamar o bombeiro. Por que esse bombeiro traz tanta confiança hoje à população, comandante? Nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Que é a questão de manter esse nível de qualidade de atendimento. Nas pesquisas, ano após ano, o bombeiro atinge cerca de 90%, ou às vezes até mais, de reconhecimento por parte da população pelo seu serviço. E é sempre por do bombeiro de tentar ajudar, de fazer o seu melhor para que possa ajudar aquela pessoa que naquele momento precisa de um socorro. Até mesmo quando a gente tem um serviço que não é muito carinhoso, que é, por exemplo, da fiscalização, onde nós temos que cumprir o nosso poder de polícia de fiscalizar aquela empresa, aquele local, aquela obra, para que ela tenha condições. Não é um serviço muito simpático, porque quem é fiscalizado não gosta de ser fiscalizado, mas é somente com essa fiscalização que a gente evita que situações como ocorreram lá no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, aconteçam aqui no Paraná. Então é por conta das fiscalizações, da nossa cobrança, para que os locais estejam seguros. Então quem é fiscalizado não gosta de ser fiscalizado, mas aquela fiscalização traz segurança tanto a ele quanto às pessoas que vão frequentar aquele local, e é nisso que a gente se preocupa. Então isso nos traz grande responsabilidade, né? O bombeiro é tido, o combate a incêndio, né? Fala de incêndio, lembra do bombeiro, mas hoje o combate a incêndio é uma das atividades que a gente menos faz. Quando nós mais temos combate a incêndio é no período agora de inverno, onde a estiagem, onde tem as queimadas, que normalmente provocadas por pessoas que vão limpar terreno. E mais próximo aí, quando começarem, espero que não aconteça, nós estamos num ano bastante chuvoso, graças a Deus, né? Depois de muita estiagem. Se voltar a ter, nós vamos estar sempre falando sobre isso, de evitar o fogo para limpar terreno. Aí, essa é a principal atividade em tese do bombeiro, porque na verdade o que mais o bombeiro faz hoje é atendimento a acidentes de trânsito. Então representa metade, só o acidente de trânsito, metade dos atendimentos do Corpo de Bombeiros é acidente de trânsito. Aí nós temos uma outra parcela, que é as situações de atendimento pré-hospitalar, que é a queda de mesmo nível, pessoa que cai na rua e acaba se machucando, o acidente de trabalho, as situações de agressão, ferimento, arma de fogo, atos de violência, que representam então somente acidente de trânsito e situações de atendimento pré-hospitalar, no geral, eles representam 60% de tudo que o bombeiro faz. Aí temos uma outra percentagem, que é o incêndio, e buscas e salvamentos, né? Principalmente épocas aí de verão, onde temos o serviço de prevenção nas prainhas, e graças a esse serviço de prevenção não ocorrem tantos afogamentos, né? Mesmo assim é uma grande preocupação nossa. Então esse é o enfoque, né? Entra também as atividades de defesa civil quando acontecem os desastres, os vendavais, principalmente na nossa região, alagamentos, né? Como tivemos esses dias, que nossa região, felizmente, sem vítimas, né? Mas situações que causam um transtorno. E falando em acidentes de trânsito, essa é uma estatística ainda que preocupa muito. E conversando aqui com o senhor, a gente descobriu que o senhor também é especialista nessa área de trânsito.
e nós estamos no mês Maio Amarelo, que chama atenção para essa prevenção em relação ao trânsito, comandante. Ainda é uma grande preocupação também das autoridades. Exatamente. Então, como eu falava para você, nós tivemos a oportunidade, antes de estar aqui, eu trabalhei durante a maior parte da minha carreira em Cascavel, e lá tive a oportunidade de desenvolver o trabalho, né, onde iniciou o programa Vida no Trânsito, lá em Cascavel. Ele é mais antigo ainda aqui em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, Curitiba e São José dos Pinhais são as 3 cidades do Paraná que, logo que o programa Vida no Trânsito foi implantado, essas foram as 3 primeiras cidades. Ela tem como enfoque exatamente fazer a prevenção dos acidentes de trânsito. Inclusive, esse termo, a gente não gosta de usar, quem faz parte do PVT usa outro nome, sinistro de trânsito, porque quando fala acidente, remete algo ao acaso, aconteceu. Mas a gente sabe que a maioria dos eventos, dos sinistros de trânsito, são situações evitáveis, que aconteceram normalmente por falha humana, por imprudência, por negligência, por imperícia. E esses tipos de sinistros de trânsito levam a ceifar muitas vidas, né? A maior parte dos atendimentos nossos, como eu disse, são os sinistros ou os acidentes de trânsito e ceifam muitas vidas, né? Da ordem aí, somente aqui em Foz do Iguaçu, da ordem de 30 a 40 pessoas que morrem por ano vítimas de acidentes ou sinistros que poderiam ser evitados se fossem seguidas as medidas, as orientações de prevenção. E o trabalho do Corpo de Bombeiros como participante do PVT é exatamente levar essa conscientização. Estamos no mês propício. O Maio Amarelo é exatamente o amarelo, é de atenção, para chamar a atenção das pessoas de que elas podem mudar essa realidade, mudando o seu comportamento no trânsito. Quando remete a trânsito, a gente já lembra do carro, mas o trânsito é feito de vários atores. Exatamente. É o motorista de veículo, de automóvel, é o motociclista, é o ciclista e é o pedestre. Todos nós somos pedestres em algum momento. E temos uma parcela de responsabilidade, porque não é só o condutor que erra. Muitas vezes eu, como pedestre, também cometo erros quando eu não atravesso na faixa, quando eu não sinalizo a travessia, quando eu atravesso de forma distraída, muitas vezes olhando para o celular. Então tudo isso gera essa quantidade grande de sinistros e a gente só combate mudando o comportamento, com conscientização. E aí a gente trabalha no tripé, que é a parte de educação, né? Isso não é só na escola, a todo momento, né? Para o adulto, para a criança, na criança é mais fácil. Aí depois nós temos a fiscalização, que vai pegar quem não foi sensível à educação. O objetivo não é a multa, mas a multa ela tem o poder coercitivo de obrigar a pessoa que não ouve, ela vai ouvir pelo bolso. E aí nós temos a engenharia, que vai fazer o estudo das vias, e existe uma teoria dentro do PVT que fala que as vias têm que permitir o erro. Então, todas as vias, não só meio urbano, mas também nas rodovias. Que se eu errar, eu não pague com a vida. Posso ter prejuízo material com o meu veículo, mas não vou morrer. E aí entra também a questão do veículo mais seguro, etc. Então, esse é o contexto de que se trabalha no PVT, e é o ano todo. Existe esse mês e também o mês de setembro, que aí temos a Semana Nacional de Trânsito, que todos os órgãos envolvidos trabalham com mais afinco, porque abre-se as portas, né, dos órgãos de imprensa, de todo mundo para discutir esse tema. Mas o trabalho ele é feito durante todo o ano numa pauta bastante carregada de ações. É um dever de toda a sociedade se integrar nessas ações e participar para que a gente possa prevenir e salvar muitas vidas também. Exatamente. Então, todos temos a nossa parcela, né? Como eu falei, como ator do trânsito, em algum momento, a minha responsabilidade. Então, quando você faz lá, vai fazer todo o estudo para tirar a sua carteira, lá está escrito, né, no Código de Trânsito Brasileiro, os maiores cuidam dos menores. Então, os veículos maiores, eles têm que ter um cuidado maior. Se eu estou no veículo, eu tenho que cuidar do pedestre, do ciclista. Então, todos nós temos responsabilidade. Nós vivemos numa sociedade muito agitada com a informação. É tudo muito rápido. Nós temos um inimigo muito grande na mão, que é o celular. Boa parte dos acidentes, eles estão pela desatenção, porque a pessoa está no celular. Aquela paradinha ali, para dar uma olhadinha enquanto o semáforo está aberto, não pode, não pode. Ah, mas o veículo está parado. Ele não está parado, você não está estacionado. Você está temporariamente com ele parado no trânsito. E aí aquela atenção que você tira ali
acaba prejudicando o teu colega, gera uma irritação de todo mundo, fica todo mundo mais agitado no trânsito. Existe todo um trabalho, né, sendo feito, inclusive o apoio do Ministério Público em alguns locais, né, para que o deixa para lá. Né, você está nervoso, muitas vezes aquela buzinada estressada no trânsito pode chamar a atenção de outra pessoa que também pode estar irritada. Já tivemos morte no trânsito por conta de brigas, discussões em função de uma pessoa sem paciência com a outra. E isso serve para todos, inclusive para mim mesmo. Eu me considero muitas vezes um pouco estressadinho no trânsito, exatamente por fazer parte de todo esse contexto de educação. Você não consegue ver, às vezes, algumas barbaridades, e por vezes a minha mulher já tomou atenção e hoje eu tenho esse cuidado. Ela fala, calma, não buzina, calma, não buzina. Então, exatamente para evitar esse tipo de coisa. Então serve para todos e eu estou me usando como exemplo. Exatamente, eu também, como agente, sou responsável por isso. Momento de repensar. Tenente Coronel Amarildo Ribeiro, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação aqui no DC Notícias Web, trazendo essas informações preciosas para quem nos acompanha e parabenizar por esse trabalho realizado no comando do Corpo de Bombeiros aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço a você, André, e a todos que estão nos assistindo ao DC Notícias pela essa oportunidade. Esperamos em breve estar na nova sede com vocês fazendo uma matéria lá mostrando o que estará à disposição da população para a melhora dos nossos serviços. Com certeza. Obrigada mais uma vez.